Bom dia, gente. Bom dia, Tudo bem? bem você. Bem, graças a Deus. Ai, Pri, eu preciso te agradecer pelo seu comentário na formação. Foi Imagina, muito bom. Obrigado, viu? imagina. Eu acho que eu assisti a gravação da Sandra também. Foi muito importante. Mas é o nosso apoio realmente, né? Nós entramos, é um desafio, né, para nós e a gente tem o apoio total com vocês, né? É. Bom dia, Bom Bom dia. dia, tudo bem? tudo bem? Tá bom. Eita. Eita. A Dirce não tá aqui, né? Não. Acabei de mandar o link para ela, tá? Ah, você mandou? Tá bom. Que ela falou que tava aqui. Oi, Dani, pode falar. Tá com. Não, não estamos te ouvindo. Entra e sai, tá bom? Bruno, eu tô com uma turma. Ontem tinha acho que 36 presentes. Aí 30 vê o vídeo que você compartilha, 30 escuta, aí fica aqueles 6. Não está compartilhando. Não estou ouvindo nada. Ai, Jesus. Você sabe que isso aconteceu comigo ontem o dia todo também, né? É, sabe o que o pessoal fazia e funcionava? Eles saíam e Hum, entravam. eu Aí falo para eles, dá compartilhar. uma saia, sai, entra. Eu falo, às vezes é conexão, né? Fala, não, eu tô É, com a minha internet é que eu tô com a minha internet, tá boa, mas não tenho o que fazer, né? É só isso. não tem. Dani, vê se funcionou agora. Não. Do lado do microfone tem uma setinha. Vê se você consegue alterar a saída de áudio. Agora me ouve? Sim. Consegui entrar. Oi, Ana, bom dia. Bom dia. Ai, que de preguicinha, né? Fala sério. Todo dia eu acho que eu falo isso, né? Toda formação. Vamos lá, vou compartilhar a pauta, tá? Mas vai ficar livre de nós por 2 semanas. 2 semanas, gente, a gente vai poder descansar um pouquinho aí, organizar nossas coisas.
Bom dia, Nath. Bom dia, pessoal. Espero que Bom estejam todos dia, bem. Vi. Bruno, só avisar uma coisa, eu vi que a pauta aqui tá com pauta 6, a 5 não tá lá marcando, né? Na hora que a gente entra pelo Teams. Eu não entro pelo Teams, Vini. Eu não sei como é que tá para vocês. Obrigadão, Bruno. Para mim aparece pauta formativa 5. Para mim Eu aparece entrei pauta aqui, afirmativa 6. entrei pela 6 também. Tá Eu vou meio pela bagunçado. data. Deve ser erro só do título, né? Porque Só aqui olhar no pela nome da data, reunião exato. tá como Eu pauta entrei 5. pela data e tá a pauta formativa 6. A 5 foi a anterior. Foi anterior, né? Então tá bom. É o meu Teams que tá bagunçado, então. Bom dia, Bruno. Bom dia. Aqui não é a tutoria, não? É, E você eu vai coloquei. passar a pauta da língua portuguesa? Bom dia, isso aí. Obrigada, Dirce. Falta 6, recomposição. Pronto. Dá um desconto, gente. 8h30 da manhã. Fique em paz, acontece. Esses dias eu na Ana, manda a pauta 5, manda a pauta 5. Ela falou, mas Dirce, atenção, você vai fazer a pauta 4, é normal. Essa semana vocês estão aplicando a pauta 5, né? Antes de. Só vou dar 3 minutinhos aqui, só para eu saber como é que tá, como é que estão sendo as socializações. Os cursistas estão se voluntariando, né? Porque de certa forma não é obrigatório, né? Como é que está sendo? Diz, pode falar. Bruno, eu peguei a duas turminhas, já estava na pauta, eu ia apresentar para eles a 4. Aí foi muito pouco tempo para eles já fazer socialização, uma vez que eles estavam todos perdidos. O que que eu alinhei com eles? A gente vai, eu mandei toda a informação que você passou para eu, aquele planinho, conversei com eles. Eles vão, nós vamos nos dividir para fazer, na pauta 6, 5 pessoas vai se apresentar. E um pouquinho de cada um até chegar na pauta 11, para que ninguém fique para trás. Tá bom, Eu perfeito. posso fazer isso? Tudo bem? Aí seria Eles só na estão 8, né? empolgados. Isso. Tá bom, Tá bom? pode ser. Porque Uhum. assim, eu fiquei com muita pena. Tem pessoas ainda chegando agora. Ontem chegou o Tiago, um rapaz novo, falou: Pro de Deus, a gente tá para lá, para cá e não sabe onde tá. Falei, calma, gente, vai ajustar todo mundo. Ninguém vai ficar para trás. É só isso que eu tô Tranquilo. acalmando eles. Obrigada, Beleza. Bruno. Nada, Vini? Olá, pessoal, só um minutinho. Desculpa. A Saúde. minha, obrigado, Bruno. A minha eu tô com muita gente que a primeira vez está fazendo multiplica. Então, assim, até saber se é um problema ou não. Ontem teve 3. Na verdade, 3, assim, muito bem feitas, muito bonitas, tá? Gostei Uhum. bastante. Foi bem gratificante. E eu tô dando muito apoio no particular. Eles estão mandando muito mensagem no PV. E eu vou dando uma orientações, principalmente para depois eles entregarem no final o documento fechadinho. Tudo bem eu dar esse apoio assim para eles? Perfeito. Bacana, obrigado, Bruno. Nada. Mas não pega isso como responsabilidade, não, tá, Vini? É só enquanto você estiver tranquilo para isso. Tá bem, grato. Sandra? Então, segunda-feira apresentaram, tá? Os 5 apresentaram, foi super legal. Mas ontem, gente, foi um sucesso. Gente, eu amei o que eu aprendi com eles, a socialização que eles fizeram. Só que foram duas que apresentaram, só que estava tão assim que as outras falaram, eu queria melhorar mais a minha socialização. Posso deixar para maio? Aí no fim ficou 7 para maio. Eu falei, vamos ver se vai dar tempo. Mas daí ficou 7 para maio. Ontem, essas duas aí foi assim, muito boa, sabe? O comentário, as dúvidas, porque todo mundo queria fazer o que elas fizeram, foi muito bacana. Que legal. E aí ficaram de apresentar 7 em maio, e depois o Perfeito. restante no.
Na turmona mesmo. Tá bom. Dani? Então, eram 5 professores que iriam apresentar. Aí uma me mandou mensagem no particular falando que não tinha conseguido, daí foram 4 apresentações. Porém, igual a Sandra acabou de dizer, as apresentações foram tão boas assim, foi de tanto. Nossa, eu aprendi tanto ontem. Foram assim apresentações excelentes, que somente 3 das 4 que ficaram conseguiram apresentar. Aí a Vanessa ficou sem apresentar. Aí eu até ia ver com você e com a Ana, porque daí eu combinei com ela assim, porque daí deu 13h30, a gente acabou né, porque eles apresentavam, eu pedia feedback de alguns professores e dava os meus feedbacks que eu ia anotando. Aí eu falei para ela que antes de iniciar a pauta 6, quando a gente retornasse, eu ia deixar ela apresentar, não tem problema? Não, pode Porque daí só deixar. ficou ela, Tá entendeu? bom. E assim, eles me enviaram o material, eu fiz igual a professora aqui, fiz algumas correções, mas agora você falou que não precisa, então não vou fazer mais. Mas eles me enviaram porque eles pediram para eu fazer o compartilhamento de tela. Uhum. E eles também já fizeram naquele molde, sabe, que você mandou da socialização. Sim. Ficaram lindas as Ai, apresentações. que Teve uma bom. professora que apresentou um jogo de Uno. Gente, ela adaptou o jogo de Uno, ficou assim, olha. Ela até mandou Perfeito. no grupo, assim, porque ficou fora de base mesmo. Muito bom. Então Ai, era manda só pra isso. gente, Dani. Eu vou mandar para vocês darem uma olhada, porque ficou muito bom mesmo. Tá, Nossa. Mas então tá bom, obrigada. nada. Eu falei que não precisa corrigir, né? Não, não peguem para vocês como responsabilidade, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem ajudá-los tranquilamente, tá bom? A gente não tem essa atribuição. Marcos? Então, eu estou na mesma situação da Sandra e da Dani, né? Ontem a gente teve 3 apresentações e foram incríveis. Uma professora até, ela estava fazendo o curso no trajeto da escola para casa, dentro do carro, e ela deu um show de dentro do carro mesmo. Isso foi o que mais ainda chamou a atenção dos colegas dentro da aula. E assim, como só foram 3 ontem, porque ontem foi a primeira vez nesta turma de terça-feira que eu tive 24 cursistas. Até então a gente estava numa média de 9, 10, 11, não havia passado disso. Até a Ana estava acompanhando uma outra turma minha esses dias e eu comentei que enquanto a aula estava rolando, apareciam outros chats do Teams com pessoas dentro dessas salas que tinham o mesmo horário, a mesma numeração da nossa turma, a mesma pauta, só que não estavam ali com a gente, eram outras salas abertas. E aí Uhum. ontem surgiram 3 salas dessas abertas com pessoas lá dentro delas e que não conseguiam, encontrar o professor, encontrar a turma correta. E aí eu fui enviando o link nessas salas e aí de repente, então, de 9 que a gente estava, a gente veio para 24 em questão de 5 minutos. E aí, então, essas outras pessoas, a gente agora está se reorganizando para que elas se apresentem nas próximas pautas. Mas foi bem Perfeito. satisfatório ontem. Ai, que bom descobrir isso. E aí, essas demandas, né? Esses problemas no Teams, sinaliza sempre para a Ana, né? E aí vocês vão articulando aí para resolver, tá bom? Sim, tá já. Obrigado, gente, pelo feedback. É muito importante, né? Ouvi-los e saber que de fato está chegando no chão da sala de aula, né? A gente já, eu pelo menos, eu já desconfiava que estava chegando pelo brilhos nos olhares que vocês falavam que vocês vinham vendo nos cursistas, e agora a socialização ela comprova isso, né? E é muito importante. Obrigada. Vamos para a pauta. Essa é a pauta de número 6. Semana que vem vai sair o documento orientador da socialização, né? E aí, na próxima formação, né, que vai ser em maio, isso, maio, a gente consegue se debruçar um pouquinho nesse documento, conversar um pouquinho, né? O PPT que nós organizamos aqui pra gente, ele vai ser o oficial mesmo, então acho que vai ter uma alteraçãozinha, vai ter uma alteração de uma palavra em uma das perguntas, e aí a gente conversa sobre isso, tá bom?
A pauta formativa de hoje tem como título Leitura de textos com e sem apoio de imagens. Eu peço para vocês continuarem lendo esse slide de orientação, todas as pautas, é muito importante, tá? Os objetivos de hoje: compreender as diferenças e complementariedades entre a leitura de textos com e sem apoio de imagens no processo de alfabetização de adolescentes. Aplicar estratégias didáticas que favoreçam a compreensão leitora, utilizando elementos do cotidiano dos estudantes. Planejar atividades que integrem práticas inovadoras ao uso do material didático, material Horizonte, promovendo engajamento e aprendizagem significativa. Hoje o nosso livro é o Aquisição, módulo 3, cena 1 e 3. Esse é o nosso percurso formativo. Como eu trouxe para vocês na semana passada, a gente não tem mais aquele slide de introdução, né? Que vai fazer falta, gente. Eu gostava bastante dele, mas enfim, né? É o que está posto para nós. Aí, os 5 minutos iniciais, eles ficam reservados para as orientações gerais das formações. Então, algum comunicado, né? Fazer a leitura do slide, algumas dúvidas que possam surgir, vocês podem tratar ali nos 5 minutos. Se vocês de repente notarem que vai ultrapassar esse tempo, ou um tempo muito maior, deixa para o finalzinho, tá bom? Como eu havia orientado antes. Esse é o nosso início de conversa. Ele se encontra. Tá desse lado? Vixe, tá espelhado para mim. No aquisição, módulo 3, cena 1. Eu vou abrir aqui no meu livro, tá? Que senão eu não vou conseguir ler com vocês. Então, tem lá como título, né? Leitura de textos com 6 linhas com apoio de imagens. E aí tem uma história em quadrinhos, né? Quantos robôs? Olhe quantos robôs desligados. Sim, alguns estão corroídos, outros estão com partes faltando. O que será que aconteceu aqui? Finalmente, Aurora e Ron alcançaram o topo do prédio do centro de pesquisa. Não sei, mas parece que todos fugiram e eles ficaram para trás. Vou apertar o botão. Vai ter um botãozinho aqui. Bom, parece um mapa, só que moderno. Mas ele é tão diferente que incrível. Agora você está certa. Isso é um mapa. Um mapa produzido por satélite, e que utiliza o GPS para mostrar as localizações. Então, tá assim, né? Aí tem 3 perguntinhas aqui pedagógicas. Você acha que é mais fácil compreender um texto com imagem ou sem imagem? Por quê? O que ajudou você a entender? Tem alguém controlando a tela. Deixa eu pegar de novo o controle aqui. O que ajudou você a entender melhor a cena? O texto ou a imagem? Você conseguiria entender tudo apenas lendo? Então, tem essas perguntinhas reflexivas, né? E eu deixei algumas anotações aqui, que diz o seguinte: conexão com o material. O uso do mapa digital como elemento visual mostra como a imagem apoia a construção de sentido e aproxima o conteúdo da realidade dos estudantes. Aí usa aqui, né, como exemplo, o GPS, celular, então já vem trazendo aquilo que os estudantes têm de proximidade, né? Encaminhamento conduz à ideia de que a imagem pode apoiar a compreensão, mas o leitor precisa desenvolver autonomia para ler sem o apoio visual. Então, aqui é para a gente mais pensar no sentido de, se não houvesse, né, por exemplo, texto nenhum, nós conseguiríamos entender a história por completo?
daria para fazer uma ideia, mas entender não precisa. Entender, certamente, a gente não ia conseguir. Por isso que é tão importante a gente ter essas habilidades, né, de leitura desenvolvidas, né? E aí, por mais que a gente consiga trazer aquilo que o estudante tem de proximidade, como celular, né? O GPS hoje a gente pode utilizar pelo celular. Então, por mais que a gente tenha tudo isso próximo da gente, ainda assim a gente precisa desenvolver esse processo de leitura. Meu pai, né, vou contar uma história particular. Meu pai, ele não é alfabetizado ainda, né? E ele consegue ir para todos os campos do universo, assim. Mas por conta dos números, né? Ele sabe se localizar, ele sabe qual ônibus que ele pega pelo número do ônibus. Então ele já tem tudo de cor na cabeça dele. Mas só ele sabe, né, a dificuldade que é para viver, né, nesse mundo sem essa leitura, né? Tem que ficar pedindo muita informação, né? Por ele ser um homem, tem que saber chegar nas pessoas, tem que saber como falar, e ele é um homem preto, então, dependendo da forma como ele aborda as pessoas, né, podem se as pessoas podem se sentir desconfortáveis, então tem todo um contexto, né? E é importante a gente trazer essa visão para o estudante, né? Que às vezes hoje ele é adolescente, hoje ele tem quem acompanhe ele, quem ande do lado dele, quem faça as perguntas por ele, muitas vezes quem lê as coisas para ele, mas e quando eles crescerem, né? A gente não está acompanhado 24 horas por dia, né? Tem momentos e coisas que a gente vai fazer sozinho. E quando a gente estiver sozinho, a gente vai conseguir se virar? A gente vai conseguir fazer tudo de forma completa? E aí trazer essa reflexão para os cursistas, tá? E aí essas questões aqui, vocês vão administrando da forma que vocês acharem necessário, tá? Mas esse início de conversa, a intenção é trazer essa reflexão, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa desse para início de conversa? Ficou bem entendido, né? E aí a gente passa para o nosso estudo de caso. Ana, você quer fazer a leitura? Faço sim. Deixa eu ampliar aqui. Tudo de caso. Na turma do 7º ano da professora Carla, muitos estudantes apresentam dificuldades na leitura e compreensão de textos. Durante uma aula, ela utilizou um trecho da cena 3, sem imagens, o diário que menciona a palavra salvação. Ao realizar a leitura, os estudantes demonstram dificuldade em compreender o sentido geral do texto, não conseguiram identificar informações explícitas, apresentaram pouca habilidade de inferência. Mesmo após releitura, poucos conseguiram responder questões como: qual trecho indica surpresa? Você se lembra? Aprender a interpretar textos sem imagens é fundamental. Essa habilidade desenvolve sua capacidade crítica e atenção aos detalhes. Sem elementos visuais, vocês são desafiados a captar nuances importantes no conteúdo. Além disso, fortalece sua imaginação e criatividade ao criar mentalmente os cenários. Essa competência é valiosa para entender temas e argumentos com precisão. Leia o texto de uma anotação colocada no diário e responda: hoje vi uma tela cheia de letras. Robôs conversavam entre si como se entendessem tudo. De repente, uma palavra apareceu: salvação. Foi estranho, mas pareceu importante. Tenho certeza de que mais coisas virão. Continuo? Uhum. Circule no texto a expressão que indica surpresa ou algo inesperado. No caso, era de repente. Qual trecho mostra que o narrador achou o que viu importante, mesmo sem entender tudo? A resposta foi estranho, mas pareceu importante. Qual palavra apareceu na tela? Salvação. Aurora e Ron observam um dos cartazes que estão na entrada do bunker.
Olhem com atenção e respondam. Qual o nome do projeto? Bunker 2, Projeto de Salvação, acesso autorizado somente para robôs e humanos, quem apoia o mundo melhor. Qual o nome do projeto? Projeto de Salvação. Quem tem entrada autorizada? Robôs e pessoas, ou seja, humanos. O que eles apoiam? Um mundo melhor. Aqui é só um slide de discussão, né? Na verdade, é aqui que vocês vão parar para fazer uma maior interação com os cursistas. E aí, diante disso, né, de todo o caso que a Ana deu para gente, das atividades que foram lidas pelo livro, a Carla se questionou, né, a professora, como desenvolver a autonomia leitora dos estudantes em texto sem apoio visual, sem perder o engajamento. Então, aí tem algumas orientações, né? Compartilhe. Se desejar, utilize o chat para registrar e compartilhar ideia, dúvida, percepção. Acompanhe os compartilhamentos com atenção, buscando identificar diferentes pontos de vista e reflita sobre as contribuições se as contribuições ampliam a compreensão sobre o tema em discussão. E eu gostaria agora que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Como desenvolver essa autonomia leitora nos estudantes em texto sem apoio visual, sem perder o engajamento, né? Pensando que na sala de aula regular eles não têm esse apoio, né? Normalmente os livros são muitos textos, né? Pri, pode falar. Bom, vamos ver se eu entendi. Eu colocaria, no caso, os alunos para pesquisarem sobre imagens, como se fossem infográficos, sabe? De interesse deles. Eu ia pegar os tablets da escola e falar, mostra para mim, numa imagem, numa estatística, aquilo que você gosta. Eu falei, tenta ler para mim. Qual que é a sua percepção? Sobre o que fala? Qual é o assunto? E dentro da estratégia, depois que eles pesquisarem, eu ia pedir para que eles se juntassem em grupos e fizessem uma resenha crítica. Mas assim, falando sobre, me explicando, falou, eu não conheço. Vocês podem me ensinar, por favor? Já partindo do protagonismo, né? E fazendo com que eles demonstrem a autonomia para pesquisar. Só uma ideia, né? Não sei se está correto. Não, perfeito, muito bacana isso, né? A gente pega um tema qualquer, né? Por exemplo, aquilo que a gente está trabalhando na sala de aula. Deixa eu ver se eu entendi também a sua ideia. Aí eles vão pesquisar, eles se juntam em um grupo e vão pesquisar sobre aquele tema. Perfeito, acho bacana, Sandra. Então, eu fiz ontem na minha sala, essa semana eu estou fazendo, né? Eu dividi, como uma turma tem duas salas só, sétimo A e sétimo B, eu dividi sétimo A e sétimo B e pedi para eles que eles tinham 2 minutos para escolher um tema, podendo ser redes sociais, podendo ser Copa do Mundo, então podendo ser escola. Então eles escolheram Copa do Mundo e outros escolheram escola. Aí eu falei para eles listarem palavras que tem, só palavras que tem nesse contexto. Depois dessas palavras que foram escolhidas, as palavras do sétimo A, eu falava para o sétimo B, as palavras do sétimo B, eu falava para o sétimo A, aí eles tinham que fazer classificação, aí eles usavam o som e batiam a palma na separação de sílabas, um com a palavra do outro, né? Então saiu o nome de jogador, então saiu, eu dei uma retomada sobre monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, assim por diante. Aí, depois disso tudo, nós fomos para o podcast. Eu falei para eles que eles aí eu dividi em dupla e que daí eles tinham que fazer um podcast. Um ia ser o entrevistador e o outro era o convidado. Então, eles podia ser um jogador de futebol, podia ser influencer, podia ser o que eles tivessem, que eles quisessem. Então, daí eles escreveram o podcast como o entrevistador e a pessoa que estava sendo entrevistada, né?
E aí eu fui orientando. Que mais que a gente. Então, lembra dos podcasts que vocês assistem? Como que faz? Como que inicia? E eles foram escrevendo. É isso aí. Não sei se está certo Nossa, também. é perfeito, acho bem bacana a sua ideia. Vou ler aqui um pouco o chat antes da Dani falar, antes da Thalita falar, tá? O Vinícius colocou: em casos como esse, gosto de trazer palavras que sejam de interesse deles. Um dos meus estudantes gosta de trabalhar marcas de roupa. Isso ajuda a reconhecer algumas sílabas. Dentro disso, trabalhamos sempre sílabas simples, uma vez que ele tem dificuldade em complexas, como lhá, rá e clá. Aí a Dirce colocou: falar sobre o título, se é gênero, notícia, conto, definir o objetivo e ler a ideia principal. Minhas amigas já falaram tudo. Perfeito. E Thalita, pode falar. Pensando na leitura, então, de textos sem imagens, e pensando em alunos que têm dificuldade em leitura, mas que ainda tivesse. Eu estou imaginando alunos que leem, mas com dificuldade ainda. Eu levaria gêneros textuais curtos, como, por exemplo, uma receita, um bilhete, mini contos, né, que é esse dom de contar as coisas, as histórias com poucas palavras, e tentaria fazer a leitura e interpretação a partir de textos curtos, mini textos, mini contos, receitas, partiria desses tipos de gêneros textuais. É isso, Perfeito. e levaria para atividades a partir deles. Perfeito. Quadrinhas, parlendas, a gente está dando dicas aqui, né? Sensacional. Natália? Eu acho que muito dentro do que as colegas comentaram, né, dos textos curtos, a gente tem, por exemplo, o livro do Menino Maluquinho, que tem uma parte muito de descrições, e são, né, textinhos curtos em cada página. Então, eu poderia, por exemplo, mostrar para eles um exemplo de né, quando ele fala assim, tinha macaquinhos no sótão, uma coisa assim, e a imagem. E aí, depois, pedir para eles lerem sem ver a imagem, né, de quando ele está descrevendo o menino maluquinho, para eles depois fazerem de acordo com o que eles imaginam, né? Então, isso mostra que, às vezes, a gente lê algum livro, alguma história, não tem a imagem e a gente imagina como é o personagem. E aí, às vezes, isso pode virar até um filme, como, por exemplo, acontece com Harry Potter, e a gente fala, nossa, mas quando eu li, eu não imaginava o Desse personagem jeito. assim, imaginava de outro jeito, né? Então, instigar eles com esses exemplos, né, usando textos curtos, mas que eles possam depois fazer essa parte, né? E aí eles vão prestar atenção no que eles estão lendo, né? Não só decodificando, mas também interpretando, para justamente poder ilustrar depois essas características do personagem. E aí depois socializar, né? Para ver a diferença de como que um imagina, do como que o outro imagina, a partir de leitura de textos curtos, né? Então seria mais ou menos isso. Bacana. A Dirce falou aqui que ele está disponível no Leia SP. Porém, todas as escolas, pelo menos da TI que eu venho, né, que eu passei, todas as escolas têm a enciclopédia quase que inteira do Ziraldo, né? Então, fica disponível aí nas bibliotecas. A Dani colocou leitura fatiada, dividir um texto em três partes, onde cada parte uma pergunta é feita. O aluno teria que buscar sozinho as evidências e aprende a se apoiar no escrito. A Dirce falou que o Menino Maluquinho é o livro indicado para a leitura dos sextos anos na plataforma Elefante Letrado. Boa, professora. Desculpa. E o Marcos colocou que costuma trabalhar a construção de sentido de textos através de conhecimentos prévios, analisar o título, refletir sobre o tema, leitura guiada e grifada, palavras-chave, discutir parágrafos e entender o que cada aluno compreendeu. Então, pelo que eu entendi aqui, vocês já estão meio que antecipando a boa prática do que é o nosso estudo de caso, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as estratégias de leitura, né? Que quem traz essa concepção de estratégia de leitura que nós vamos ver hoje é a Isabel Solé.
que nós trabalhamos muito nos anos iniciais, né? Então é muito bacana, né? Eu quis trazer aqui para vocês essa metodologia. Eu trabalhei todos os anos que eu estava nos anos iniciais, eu trabalhava com essas estratégias de leitura e funcionava demais, assim, era surpreendente. E é bacana porque é conteúdo de concurso. Então, para vocês que gostam de fazer, que gostam de estudar, gostam de fazer as provas que surgem por aí, ela sempre cai, tá bom? Ana? Para enfrentar a dificuldade dos estudantes em compreender textos sem apoio de imagens, a professora Carla reorganizou sua prática com base nas estratégias de leitura propostas por Isabel Solé, estruturando a aula em 3 momentos: antes, durante e depois da leitura. Antes da leitura, antecipação. Ativação de conhecimentos prévios e antecipação. A professora iniciou retomando elementos próximos da realidade dos estudantes. Perguntou: o que vocês imaginam ao ouvir as palavras robôs e salvação? Relacionou com situações do cotidiano, filmes, jogos, tecnologia. O objetivo: ativar conhecimentos prévios, criar expectativas sobre o texto, engajar os alunos antes da leitura. Durante a leitura, verificação. Durante a leitura do texto da cena 3, sem imagem, a professora fez pausas estratégicas, questionou os alunos. O que vocês entenderam até aqui? Essa parte faz sentido? Destacou pistas do texto, como a expressão de repente, ajudando na inferência. O objetivo? Desenvolver a capacidade de monitorar a própria compreensão, ensinar o aluno a perceber quando não entendeu. Estratégia-chave da Isabel Solé. O leitor ativo precisa controlar sua leitura, ajustando o entendimento ao longo do texto. Para ler aqui embaixo? Sim, Depois da pode. leitura. Ah, é que virou, nem tinha percebido. Depois da leitura, verificação. Construção de sentido. Após a leitura, a professora propôs perguntas de compreensão literal e inferencial, reescrita oral do texto, com as próprias palavras, discussão coletiva sobre o significado da palavra salvação no texto. O objetivo foi consolidar a compreensão, estimular a interpretação crítica, verificar se os objetivos da leitura foram atingidos. Integração com textos com imagens. Para fortalecer a aprendizagem, a professora fez um movimento intencional. Comparou a leitura do texto com imagem e sem imagem e perguntou: o que ajudou mais em cada situação? Resultado pedagógico. Os alunos perceberam que a imagem ajuda, mas não substitui a leitura. É possível compreender textos apenas com pistas linguísticas. Síntese da boa prática. A gente tem que diminuir um pouquinho. Ao utilizar as estratégias de leitura de Isabel Solé, a professora desenvolveu leitores mais ativos, reduziu a dependência de imagens, promoveu autonomia na compreensão de textos, manteve o engajamento ao conectar com o cotidiano. Excelente. A Ana está aí de prova, né? A gente foi criando a pauta e ela até comentou que ela teve uma época que ela fazia bastante formação na DE, né, Ana? Sobre as estratégias de leitura. Conta um pouquinho. Bom, antes de ser multiplica, eu era da equipe de currículo de língua portuguesa. Aí teve anos que eu trabalhei sozinho na língua portuguesa, aí cuidando da redação, da leitura, do Leia SP e de outras pastas também. Aí uma vez a gente fez uma orientação técnica para engajar os alunos na leitura, pensando no Leia SP, que não tinha, muitos alunos não tinham motivação nenhuma e simplesmente, né, iam batendo o dedinho lá e mudando a página, né? Isso foi logo, não sei como é que está nesse momento, mas eu participei, como é que fala, da implantação da plataforma, e naquele ano todo. Então, foi assim, a gente trabalhou as estratégias da Isabel Solé, aí eu peguei um dos livros do Leia SP, só que eu peguei ele físico, né, eu projetei também e peguei ele físico,
Aí eu fui mostrando para os professores, né, fazendo inferências, o que será que esse livro vai tratar? Aí a gente lia o título, mostrava a capa, né? Aí eu até li a introdução do livro e perguntava para eles, o que será que vai ter aqui, né? De acordo com as coisas que iam aparecendo. Será que vai acontecer tal coisa? Será que o foco vai ser o menino? Será que o foco vai ser a vizinha? Eu trabalhei a vizinha antipática que sabia matemática. Não sei se alguém aqui chegou a trabalhar esse livro. Hoje é do Leia SP, não sei se ainda está, né? E todos deram contribuições, aí depois também aquelas inferências que a gente anotou que eles fizeram, a gente foi procurar no texto se concretizava, né, durante a leitura, e depois, após a leitura, tinham aqueles que já conheciam, e aí a gente fazia a verificação se a gente tinha pensado de acordo, olhando antes, se durante a gente concretizava, e também após a leitura. Só que após a leitura, para continuar engajando os alunos, a gente sugeriu a criação de um podcast, onde os alunos faziam um podcast, aí a gente ensinou os professores aqui na prática a fazer um podcast, né? Trabalhou com os alunos até a ferramenta, né? Porque a gente deu o nome da ferramenta, como podia gravar, como podia editar. Aí eles fizeram isso com os alunos e aí eu falei, gente, esse aqui é um modelo, né? Vocês vão trabalhar com modelagem. Depois disso, não precisa ser sempre um podcast, né? Continuar trabalhando com esse livro. A gente cria outras coisas. Pode ser a próxima vez um jornal, né? Pode ser até impresso. Então, assim, não era só ler por ler para computar na plataforma, né? A intenção era os alunos ficarem, querer ler, porque também ia ter um produto final também, que era para fazer logo após a leitura. Então, assim, o antes, os professores faziam, na verdade, a leitura, muitas vezes com os mais novos, até junto em sala de aula, no Leia, né? Os no ensino médio, não, mas no fundamental, sim, no fundamental, nos anos finais. Porque muitos queriam simplesmente pular, e também dentro da sala de aula, mesmo dos anos finais, a gente sabe que tem aquele que não lê, né? Então coloca só o Leia lendo sozinho para ele lá, meio que roboticamente. Então não dava engajamento. Então, fazendo essa leitura prévia, né, os alunos já ficavam motivados a ler o livro e depois eles trabalhavam o antes, durante e o depois e faziam também atividades depois com o livro. E deu muito certo. Nossa, eu vi muitos trabalhos legais aí nas nossas escolas por aqui. Foi muito bom. Bacana. Pri, pode falar. Aproveitando, eu fiz eu não sei se vocês, aqui está um pouco devagar, tá? O Pequeno Príncipe Preto, no sexto ano passado, eu fiz com eles uma rodinha de cinema. O que que eu fiz? Eu falei, cada um traz a sua mantinha, o seu travesseiro, eu levei eles para uma outra sala, nós deixamos em meia luz, né? E aí eu li uma página e eles liam a outra. E aí eu ia pulando os alunos. Eu devo ter fotos aqui. E aí o que que eu fiz? Eu fiz um videozinho, fiz com todas as séries. Então o sexto ano amou. Então é um livro que eu acho que vai ficar marcado para eles. Né? E eu gostei dessa estratégia, porém acho que eu vou tentar fazer com média, quem sabe? Ai, que Eles vão. bacana. Vai Vai que sair dá um certo. material incrível. Vai, com Porque certeza. eles têm uma criatividade excelente, fazer até vídeos excelentes aí, o que você propôs. Muito E, bom. e compartilha com a gente depois. Pode deixar. Thalita? Aqui na escola, um trabalho que eu faço para incentivar a leitura, eu proponho para que os alunos façam fanzines. Vocês conhecem fanzines, né? E a criançada gosta, né? A produção desses livrinhos. Gente, sai tanto trabalho bonito, a gente faz exposição, e à medida que a gente vai fazendo a leitura, a gente vai alimentando o fanzine, né? Reproduzindo a capa, reproduzindo os personagens, as melhores falas, o que chamou a atenção dos alunos. Todas as vezes que eu propus a produção de fanzine a partir de leitura de livros, deu certo. Inclusive, eu fiz isso já até com alunos do 9º ano. Eles também gostam, né? Os maiores gostam também. E é bom que é uma atividade que participa tanto o aluno que está ali no nível avançado, quanto o aluno que está abaixo do básico. Todos produzem, todos, conforme né, a sua condição, ele consegue participar da atividade. Gosto também de trabalhar teatro com os alunos. Sempre que tem oportunidade aqui nas aulas de eletiva, principalmente, eu já trabalhei o Pequeno Príncipe, um trabalho que eu fiz ano passado foi com Alice no País das Maravilhas,
Aí eu combinei com os professores dessas turmas da eletiva, propor a leitura do livro lá no Leia, Alice no País das Maravilhas, porque tem, e eu fui trabalhando o tema com os alunos da eletiva. O resultado disso foi que, basicamente, todos os alunos do sexto e dos sétimos tomaram conhecimento dessa obra, conhecem os personagens, decoraram a fala do gato. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Eu peguei a obra da Alice e coloquei a personagem Alice como uma menina que não estava a fim de estudar. E tanto que a gente começa aquele início da história que a irmã está lendo um livro para ela, nós colocamos a irmã lendo sobre o projeto de vida, da necessidade do projeto de vida. E aí ali a gente fala, olha, nós vamos conhecer a história de uma outra Alice, uma Alice que não tinha projeto de vida. E ali eu acabei montando um teatro e fazendo essa adaptação, pegando a obra literária e trazendo para a realidade do aluno. Foi um trabalho que eu fiz ano passado na eletiva do primeiro semestre. Então, eu gosto muito dos clássicos infantos juvenis, e eu tento fazer esse tipo de trabalho com os alunos, incentivo. Que bacana, Thalita. É muito legal, né? Seu trabalho. Parabéns. Se tiver aí algum produto final, me manda. Vou adorar conhecer melhor. E aí, gente, como proposta, né, antes da mão na massa, nós queríamos fazer a leitura com vocês, né, de alguma obra, só para vocês terem uma dimensão na prática de como que é essas estratégias de leitura, tá? E ela serve, né, com qualquer gênero textual, tá? Então, a mão na massa de vocês, no caso, nós colocamos uma sugestão de lenda, porque é um texto curto, mas pode ser outro gênero. E aí, pesquisando sobre outros gêneros, nós havíamos preparado uma lenda. Eu achei um livro, e aí, ai meu Deus, deixa eu ver se eu consigo achar aqui no computador. E ele é sensacional, e eu queria fazer a leitura dele. Peraí, aqui. E aí eu preciso que vocês participem bastante, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Alguém aqui conhece esse Sim. livro? Porque aí, se alguém conheceu, eu mudo. A Não, parte. eu não conheço. A Natália conhece? Ah, Natália. E aí, a segunda proposta seria a. Deixa eu ver se vocês conhecem pelo menos a segunda proposta, então. A Natália era fã da Juju, é? Um pouquinho. Eu conheci esse livro pela Juju. E esse, vocês conhecem? Alguém conhece? A Lenda do Baobá? Aí a Natália conhece. Conhece? Mais alguém conhece? Então eu vou ler o da Juju, porque é o meu novo. Eu estou viciado nesse livro, eu estou encantado por ele. E aí eu queria saber de vocês, né? Ó, a capa do livro está aqui, a parte que falta. Sobre o que vocês acham que vai falar esse livro? Aí vocês podem, não precisa levantar a mão, tá? Sobe o microfone e fala o que vocês pensam sobre o título, a parte que falta. O que vocês acham que vai acontecer? É um queijo e falta um pedaço? Meia lua, a Vai Dirce está encontrar
Vai encontrar o amor dele, a parte que falta, não sei. Que ele vai encontrar o amor dele? Pode ser. O que mais? Eu achei que era o Pac-Man. O Lembra um pouco, né, o Pac-Man, o Não é, né? desenho. Vini, o que você acha que vai acontecer? Sobre o que você acha que é a história? Eu acho, tem um olhinho aqui. Hum, Eu acho que é o que falta para eu fechar a boca. vamos ver, vamos descobrir já já. Marcos, sobre o que você acha que é a história? Eu fiquei pensando em relação a alguma coisa de faltar mesmo na vida da pessoa, de alguém, não sei. Eu já dei uma dica, né? Eu falei que era da Juju, aí quando a gente pensa na Juju, já vai para esse lado, né? Vamos descobrir, tá, gente? Então, vocês já deram aí as considerações de vocês, então vamos iniciar a história. Faltava ali uma parte, e ele não era feliz. Então partiu em busca de encontrar a outra parte. Enquanto rolava, cantava esta canção. Oh, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim, ai, ai, oh. E assim eu vou em busca da parte que falta em mim. Às vezes, ele torrava o sol, mas logo caía a chuva refrescante. E às vezes, ficava gelado com a neve, mas logo o sol aparecia e o aquecia novamente. E como faltava-lhe uma parte, não conseguia rolar muito rápido. Assim, podia parar para conversar com uma minhoca, ou sentir o aroma de uma flor. E às vezes, o besouro ultrapassava. E este era o melhor momento de todos, o momento que a borboleta pousava nele. E ele seguia adiante, por oceanos, ou busco a parte que falta em mim, por terras e mares sem fim. Asse o pudim, faça o quindim, estou buscando a parte que falta em mim. Passava por pântanos e matagais, montanhas acima, montanhas abaixo. Aí eu queria saber de vocês. Vocês acham que ele vai achar essa parte que falta nele? Todo mundo acha que sim? Alguém acha que não? Ah, eu acho que sim. Não vai sair frustrado dessa, não. Ó, a Dirce falou, quem busca acha. Vamos ver. Até que um dia, alto lá, achei a parte que faltava em mim, ele cantou. Achei a parte que falta em mim. Asse pudim, faça o quindim. Achei a parte. Espera aí, disse a parte. Antes que você asse o pudim e faça o quindim, não sou parte que te falta. Não sou parte de ninguém. Sou parte completa. E ainda que eu fosse a parte que falta em alguém, não acho que seria a sua. E aí, o que vocês acham que ele vai fazer? Empoderada essa parte, né? Ela tem um. O que vocês acham que ele vai fazer? Ele vai ficar triste? Ele vai seguir a vida? Ele vai encontrar a parte ainda? Ele vai seguir procurando? Vamos descobrir. Ou exclamou com um tom de tristeza. Me desculpe por tê-lo incomodado. E continuou a rolar. Achou uma outra parte, só que era muito pequena. E esta, muito grande. Esta, um pouco pontuda demais. E esta, quadrada demais. Certa vez, pareceu que tinha achado a parte perfeita, mas não assegurou forte o bastante e a perdeu. Na vez seguinte, segurou com força demais e a quebrou. Continuou a rolar e a rolar. E aí, gente, será que ele vai achar essa parte? Vai ficando profunda a história, né? Será que ele vai achar essa Parecia tão parte? simples, né? Era só a parte que faltava nele. Natália, o que você acha que vai acontecer? Não a outra, Natália de Araújo, desculpa.
Eu acho que ele tá meio frustrado aí nessas buscas, né? Mas eu acho que ele vai chegar aí num desfecho feliz. Com alguém? Com a parte que falta dele? Ou ele vai se Talvez sentir não. completo sem ninguém. Exatamente. Talvez igual a outra parte ensinou para ele, que ela é a parte completa, né? Então, quem sabe? Vamos ver. Então, e ele continuou a rolar e a rolar. Vini, pode falar. Eu acho que ele vai descobrir que a parte que falta dele tá dentro dele mesmo, que ele já é completo. É muito Vamos. psicanalítico isso. É muito Juju. Vamos descobrir. Então ele continuou a rolar e a rolar, vivendo aventuras, caindo em buracos e trombando contra paredes de pedra. Então um dia achou uma outra parte que parecia ser perfeita. Oi, disse. Oi, disse a parte. Você é a parte de alguém? Não que eu saiba. Bem, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Posso ser de alguém e ao mesmo tempo ser minha. Bem, talvez não queira ser minha. Talvez eu queira. Talvez não dê encaixe. Bem, hum, encaixou com perfeição, finalmente, finalmente. E aí, gente, ele achou a parte que falta nele, né? Será que acabou? Rolou para longe e por estar completo, rolou mais e mais rápido do que jamais rolara. Tão rápido que nem podia parar para conversar com uma minhoca ou sentir o aroma de uma flor. Rápido demais para que a borboleta pousasse nele, que era o momento favorito do dia dele, né? Mas ele podia cantar sua canção alegre. Por fim, podia cantar Achei a parte que falta em mim. E pôs-se a cantar. Azeia, tati, tatitim, azeia, tati, tatindim, 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 azei. Meu Deus, agora que eu estava completo, não podia sequer cantar. Pensou. Pensou. Então é assim. Então parou de rolar. E com cuidado, pôs a parte no chão e rolou devagar para longe. Enquanto rolava, com voz suave cantava: Oh, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim, ai, ai, oh, assim eu vou em busca da parte que falta em mim. Com a borboletinha aqui pousada nele, né? E aí acaba a nossa história. Ai, que lindo, lindo, amei. Boa história, né? É complexa, profunda, um pouco psicanalística, mas é muito boa a história, né? E aí a gente consegue Uma agora, né, reflexão existencial aí. uma reflexão existencial. Por isso que eu peguei ela, né? Para a gente não trabalhar só o que a gente trabalharia com as crianças, dá para a gente poder trabalhar entre nós adultos também. É, Vocês acertaram o que vocês disseram lá no início para o final? Acertei, Mas depois mudou, e depois eu mudei no meio do caminho e acho que acertei de novo. né? A Dirce falou que era um queijo, outra pessoa comentou que podia ser o Pac-Man. Outras pessoas chegaram a falar que ele estaria em busca do amor dele, mas ninguém pensou que o amor dele, né, lá no início, que o amor dele estava dentro dele, né, que ele era a parte completa. E aí eu mando para vocês o arquivo, tá? Vou mandar as duas sugestões que eu tinha separado. E aí só para vocês terem uma ideia, né, de como seria essa, Ô, Bruno, aí essas estratégias. essa sugestão é para eles passarem para os cursistas, mas assim, não Isso. para os cursistas usarem com os alunos, não, né? E Você acha que esse esse livro é um aí livro infantil. acho que talvez as crianças, bom, podia entender mais no raso, né? É, com uma outra perspectiva, É, né? Mas esse livro é da Companhia das Letrinhas. Pri, pode falar.
Você sabe que depois que eu comecei a fazer terapia e que eu assisto Dorama, faz total sentido este livro Total. para mim. E aí a gente entra na nossa atividade mão na massa, né? Que os papéis dessa atividade eles serão definidos com o total de aulas atribuídas no ano de 2026. Então, o harmonizador seria o que tem mais aulas e o porta-voz o que tem menos aulas, tá? Então, o objetivo da atividade, né, a atividade em si, é levar os participantes a vivenciarem na prática as estratégias propostas por Isabel Salem. Então, cada grupo deverá escolher um pequeno trecho de uma história. Aí, dei aqui o exemplo de lenda porque é curta, mas pode ser uma fábula, pode ser qualquer texto, tá? Uma crônica pequena que fala do dia a dia. O desafio será analisar o título utilizando as estratégias. Analisar o texto utilizando as estratégias de Isabel Solé e produzir uma pequena proposta de intervenção pedagógica para a sala de aula. Primeiro, antecipação. Então, o grupo deve observar o título, né? O título daquele texto que ele vai ler, ou a capa da história em si. E aí ele deve criar uma pergunta poderosa, tá? Então, aqui tem algumas sugestões. Sobre o que vocês acreditam que será a história, a lenda, né? Que elementos míticos podem aparecer nessa história? Essa história lembra alguma lenda da cultura brasileira ou local? Então, eu só utilizei o exemplo que eu tinha dado aqui, tá? Inferência. Durante a leitura. Após ler o trecho da lenda, o grupo deve discutir qual fenômeno da natureza ou explicação cultural essa lenda pode estar tentando explicar. Quais valores ou crenças culturais aparecem no texto? Verificação. O grupo deve refletir. As hipóteses feitas antes da leitura estavam corretas? O que mudou na compreensão da história após a leitura completa? Então, o produto final. O grupo deverá produzir três perguntas: uma de antecipação para os alunos, uma de inferência para aprofundar a compreensão e uma pergunta de verificação após a leitura. Então, toda atividade aqui está produzida como se fosse uma lenda, tá? Mas foi o exemplo que eu dei. Pode ser fábula, pode ser crônica, pode ser um pequeno conto, pode ser uma literatura infanto-juvenil, desde que seja curtinha e que dê para trabalhar a antecipação, a inferência e a verificação. Tá bom? 9h30. Acho que dá para a gente se dividir em dois grupos, né? E discutir 15 minutinhos, pode ser? Bruno, vou sair um pouquinho e já volto, tá? É Tá rápido. bom, Eu também vou te perfeito. pedir licença 2 minutos, que eu só tenho que pegar a minha pasta da prova paulista, que depois do intervalo a minha coordenadora vai para uma reunião. E eu preciso Perfeito. só pegar essa pasta para eu corrigir as provas e deixar aqui. Só vou Tá bom. buscar. Vou dividi-los, tá? E aí eu coloco lá no grupo a nossa atividade, eu coloco no chat dos grupos a atividade. Coloquei 15 minutinhos de discussão, tá?
Viu? Eu tenho outra Natália aqui, né? Voltamos todos? Ai, gente, desculpa, eu achei que eu tinha colocado, eu tinha clicado no botão. Foi o Teams, não foi eu. Vamos lá. Aí acaba que a gente só tem 10 minutinhos de discussão, tá? Então, vou pedir para o grupo respeitar aí os 3 minutinhos de apresentação. Sala 1. Quem é? Sala 1, quem vai representar? É a Gente, eu não vi. Natália. Natália de A gente não Araújo. sabe qual sala era qual. A gente Ah, não tá. sabe qual que era a nossa sala. Sala 1 era Priscila Carvalho, Natália de Araújo, Dirce, Sandra. Beleza, então já vou colocar aqui no chat, Bruno, porque eu não sei se eu vou conseguir compartilhar, se está habilitado para mim, mas é um slide só de resumo que a gente fez, tá? Tá. Vou colocar aqui no chat enquanto eu socializo aqui o que o grupo pensou. Na verdade, a gente foi na linha de raciocínio de pegar uma lenda mesmo, por ser um gênero mais curto. A gente escolheu a lenda do Curupira, até para valorizar aí a temática do folclore brasileiro. E a nossa ideia, vai aparecer aí no chat para vocês, a gente pegar uma capa dessa lenda, né? Que é uma capa zero infantilizada, vocês vão ver aí, né? Uma capa até mais mística, e fazer as perguntas iniciais de investigação, né? O que os alunos imaginam, que se trata a história, o que é o Curupira, né? Aí no slide que eu coloquei no chat tem até as perguntas, né? De onde vem o nome, onde ele mora. Então, é uma capa que ela tá trabalhando de uma forma até mais de terror, vamos dizer assim, né? Não tá zero infantilizada, então é uma coisa que a gente acha que ia trazer bastante reflexões, e não é um personagem que todo mundo conhece tanto, igual o Saci, né? Então, por isso que a gente foi nesse. Aí tem um trecho, né, que a gente selecionou para poder ler, e depois fazer as perguntas pós-leitura, para ver o que eles entenderam, né? Então, quem é o Curupira, o que ele faz, qual é a principal mensagem dessa lenda, né? A partir dessa capa e desse trecho lido com os estudantes. E aí depois a gente falou até de outros materiais que podem ser solicitados depois dessa interpretação. Falamos também daquela série que tem do Cidade Invisível, que mostra, né, o folclore brasileiro numa abordagem aí mais adulta, vamos dizer assim, mais mística, que a gente também pode mostrar algumas partes para eles, né, para fazer essa história. Então é isso. Então, vamos lá. Aí, Desculpa, só perfeito. contextualizando aqui, só para terminar, a Natália, para variar, colocou tudo muito bem. O que nós pensamos? Nós pensamos também em falar um pouco sobre a diversidade, porque tem alguns alunos que às vezes não conseguem entender a deficiência em pontos físicos, né? E o Curupira é um exemplo de um ponto físico pontual para podermos exemplificar. E assim, eu gostei muito de como a Natália organizou, porque ela colocou todos esses pontos dentro da proposta, e nós podemos. Tô indo, Dirce. E nós podemos aí exemplificar de uma maneira bem objetiva. Então, acho que ficou bom, ficou ótimo, aliás. Ficou ótimo, ficou perfeito. Parabéns, viu, meninas? Próximo grupo. Ô, Dani, você quer falar um pouquinho? Eu achei uma imagem para pôr aqui, um resuminho. Então, eu até posso falar, mas como eu disse, eu não conheço a lenda. A gente pegou a lenda da Vitória Régia, né? E a gente começaria perguntando para o aluno referente ao gênero mesmo, o que eles conhecem sobre lenda. Aí a gente ouviria as respostas, né? Faríamos as intervenções necessárias e depois nós mostraríamos para eles a imagem da Vitória Régia. Então a gente iria perguntar se eles conhecem, né? Aí isso iria instigar os alunos a curiosidade, a prestar atenção ali no que a gente iria ler para eles. E depois de ouvir as respostas, se eles saberiam ou não, a gente contaria que aquela flor, né, tem o título da lenda e co- faríamos a leitura da lenda. Daí eu coloquei aqui que
para aprofundar a compreensão, nós faríamos perguntas referente à lenda mesmo, né? Por que que a Naia decidiu entrar no rio para alcançar a Lua? O que que essa lenda passa para gente? O que que ela traz para gente, né? De compreensão. E depois, para verificação, né, da leitura, porque a verificação ela é diferente da interpretação, né? Ela tem que ser mais rápida para ver o que o aluno entendeu ao ponto ali de se aprofundar. Aí a gente perguntaria quem é o personagem principal do texto, onde e quando a história acontece, pediria para ele citar duas características do personagem principal. Poderíamos também trabalhar a verificação de sequência, né? Eu gosto muito de trabalhar o texto fatiado, entregaria essa lenda fatiada para ele colocar na ordem que acontece. Ai, foi isso. Tentei ser bem rápida porque faltam 5 minutos. Deu para entender mais ou menos? Deu para entender perfeitamente. O importante é vocês entenderem se os cursistas entenderam como que funciona essas estratégias de leitura, quais perguntas poderiam ser feitas e vocês compreenderam. Eu vou colocar aqui no chat a pesquisa de satisfação e vou voltar a compartilhar a pauta, tá? A gente tem 4 minutinhos, que seria só a pesquisa de satisfação, na verdade. Levantem a mão conforme vocês forem terminando, tá? A pesquisa para eu saber que todos fizeram. E aí eu coloquei uma musiquinha. Desculpa. Coloca 5 ou 6? Por gentileza, a pauta coloca 5 ou 6? Falta 6, Vini. Falta alguém? Eu vi que a maioria colocou aqui, né? Essa musiquinha, né? Se vocês tiverem tempo, vocês deixam ela inteira, né? É mais para descontrair um pouco, né? Depois da pauta. Eu acho que fica bacana. Que eu falei que ia pôr. Depois nós entraríamos nas referências bibliográficas. E assim a gente finaliza a nossa pauta formativa. Descansem nas próximas 2 semanas. Organizem o material de vocês. E quando voltarmos já vai ser às 7, gente. Tá acabando. Tá acabando. Passando rápido, né? Um beijo e até semana que vem. Até daqui 2 semanas. Tchau. Ô, Bruno, Oi.
Você vai mandar essa pauta pra gente? Vou mandar. E o Vocês querem livro, que eu já mande? eu quero. Tá, E daí o livro também, né? Aquele arquivo do livro também. eu vou É mandar as que, duas igual, referências, tá? eu gosto de ler novamente para eu estudar, pegar minhas anotações, fazendo Tá bom. as novas. Obrigada, viu? Bom final de semana a Nada. todos. Bruna, rapidinho. Esse link de avaliação, ele é universal para todas as pautas? Para todas as pautas. Tchau, gente. Obrigada. Bom Tchau. feriado para todas e todos. Grande beijo. Beijo. Bruno, posso fazer uma pergunta rapidinho também? Pode? Ontem apareceu uma questão para mim que foi o seguinte: se eu entendi que o livro eles tem que seguir página a página. Uhum. E aí eles perguntaram se a tarefas pode fazer orientada por aluno. Eu entendo que eles podem fazer o tarefas orientado por aluno, correto ou não? Porque eles falaram que receberam essa formação, mas teve uma moça que falou que teve uma orientação diferente na OE, quando eles Eu não mandaram as sei de tarefas. tarefas, Vini. Não? Não. Tarefas do recomposição, não? Tudo bem, então eu vou ver se. Ano passado a gente não tinha nem na escola que eu trabalhava. Deixa eu parar a gravação. Uhum. A Não, gente não tudo tinha bem, nem eu vou. computador.